Olá, bem-vindos aí ao meu canal. Eu sou o André Maurício, professor de desenho e pintura, e eu vou explicar hoje, essa aula vai ser como nós vamos fazer os tons de pele para pintar esse retrato aqui da Gabrielle Co, que é uma modelo aí, uma pintura que foi feita pelo Bouguereau. Eu tenho aqui o desenho linear já feito, inclusive tem um vídeo aí explicando como fazer esse linear, que você pode fazer um quadriculado, pode fazer à mão livre, pode fazer por um projetor, não tem problema, o desenho tem que estar feito para que a gente possa pintar. E aí eu explico os materiais que eu utilizei para deixar esses pontos de claro, essas partes mais escuras e assim por diante. Mas o foco dessa aula é eu demonstrar para você como que a gente vai fazer esses tons de pele. Para isso eu estou utilizando as tintas da marca da Corfix, branco de titânio, amarelo cádmio escuro, vermelho cádmio claro, alizarin crimson, laca de garanza e preto. Então eu começo assim, ó, vou fazer 6 valores. Eu começo com vermelho e branco, que a pele dela é ligeiramente rosada. Então aqui eu já tenho um tom semelhante àquele tom de pele que a gente compra pronto, que chama, se não me engano, amarelo lápis carne, amarelo lápis rosado, uma coisa assim. Poderia comprar o pronto? Já poderia também, não tem problema nenhum. Eu só prefiro a tinta que eu mesmo faço, porque eu tenho mais controle e sei das tintas que originaram ela, né? Então é uma questão de escolha. Bom, então aqui eu tenho um valor mais claro e a partir de agora eu começo a escurecer. Então, por enquanto, eu não estou neutralizando. E aí vocês já vão entender o porquê logo. Neutralizar é quando a cor fica muito viva e eu venho e tiro um pouco aquela intensidade, né? Aquela vivacidade da cor, geralmente com uma cor complementar, né? Ou com cinzas e tudo mais. Então, esse aqui seria um valor um pouquinho mais escuro. E assim por diante, eu vou avançando, ó, nos valores. Agora eu já passo a diminuir a quantidade de branco. Começo a aumentar aos poucos a quantidade do vermelho. Então já tem uma cor um pouco mais escura, uma outra um pouco mais. Agora eu já vou usar praticamente nada de branco, né? Somente um pouquinho mesmo. Então considero aí que eu já tenho como se fosse uns 4 valores, né? 2 claros, 2 médios. Interessante a gente pensar assim. Os valores claros vão ter muita quantidade de branco. Os valores médios vão ter pouca quantidade de branco. Do médio para o escuro, eu já não tenho mais branco, né? Esse já é um tom de transição. Então, eu vou pegar aqui o preto com vermelho e amarelo. Já fica uma cor próxima a marrom. Então, eu tenho uma escala aí de 6 valores, onde eu deixo 2 bem claros, 2 médios e 2 mais escuros. Então, esse ficou bem próximo de marrom. E agora eu vou usar um mais escuro ainda, vermelho, já não vou usar amarelo, preto. É mais escuro do que isso, o próprio marrom de garanza, ou o próprio preto, né? Aqui tinha uma pequena quantia de branco, né, na espátula, até recomendado tirar aqui o excesso num paninho à parte, para que nas sombras não vá ter nem um pouco de branco, né, para não ficar cinza. Né? Se a quantidade for minúscula, for mínima, isso praticamente não terá problema. Bom, já fiz aí os 6 valores. Só que se a gente compara essa cor com a pele dela, ela está demasiadamente viva. Porque muitos dos quadros do Bouguereau ele pintava com underpaint, ou seja, uma pintura por camadas. E como que seria isso? Tem aqui um exemplo que eu deixo no meu ateliê. É uma pintura em escala de cinza, ou seja, uma pintura monocromática. Então, muitos desses quadros dele, ele fazia isso, fazia essa pintura em escala de cinza. Depois da pintura seca, ele vinha colorindo com veladuras.
Eu não vou explicar isso nesse vídeo. Em um outro vídeo eu posso explicar sobre isso, detalhando melhor essa técnica de pintura por camadas. Aqui eu vou fazer uma pintura, vou buscar fazer uma pintura direta. Então, para isso eu já tenho que ter os tons o mais semelhante possível. O que eu vou fazer agora com branco e preto, eu vou fazer uma escala de cinza. Porque esses cinzas precisam ser equivalentes. Um cinza claro, um cinza médio, um cinza agora de médio mais um pouquinho mais escuro. Então, à medida que eu vou escurecendo mais, eu vou aumentando pequenas quantidades de preto. Vocês podem estar se perguntando, né, por que tem essas duas cores, o alizarin crimson e o vermelho e o marrom de garanza, que até agora não utilizou, né, que até agora eu não utilizei, mas daqui a pouco vocês vão entender bem o porquê, né, como e quando a gente vai usar essas duas cores. E aí o preto mais escuro de todos, somente com uma pequena quantidade de branco. O que é isso? É uma escala de valores equivalentes, ou seja, eu tenho um valor mais claro, para ele eu tenho um cinza mais claro, que o cinza é uma cor que neutraliza as cores. Então eu vou pegar esse cinza, misturar com esse valor mais claro, então aquele valor que estava demasiadamente vivo, demasiadamente saturado, né? Ele já fica uma cor mais pálida. E a gente pode observar que as cores da pele são mais pálidas. Ó. A gente percebe que já está bem semelhante agora a espátula comparando com a pintura, né? E se eu mostrar aqui anteriormente, está muito vivo, né? Então a gente chega a essa conclusão que para pintar a gente precisa neutralizar as cores. E para neutralizar eu tenho que ter valores equivalentes. Eu não posso, por exemplo, pegar esse valor mais claro e misturar esse cinza mais escuro, porque eu vou escurecer demais, né? Com o tempo, na verdade, a gente não vai precisar, né? Depois de muita prática, a gente não precisa mais fazer essa escala. A gente pode misturar direto com o preto. Mas inicialmente, aí, até a gente dominar isso, é bom ter essa característica. E agora o que eu vou fazer? Vou pegar todos os valores equivalentes e misturar todos. Bom, aí nesse último, da sombra, né, que foi o último valor, eu já não misturo mais o cinza, né, tem preto e branco, eu misturo somente o preto. Ele neutraliza e ao mesmo tempo escurece, né? Então tem uma escala um pouco mais aproximada. Mas assim, o que a gente precisa entender depois no momento de pintar? Porque essa escala não vai ser presente em todo o rosto. Por exemplo, eu tenho esse segundo valor, que é um valor claro, né? O segundo valor aqui mais claro. Ele está semelhante à cor da bochecha. Se eu faço isso, está bem próximo, bem semelhante. Mas na orelha já não é o mesmo. Então já preciso pegar o próximo, porém esse próximo ainda não está muito semelhante. Né? Se bem que em alguns lugares está bem semelhante, mas tem alguns pontos de mais vermelho. É aí que vai entrar o alizarin. Que o alizarinho é um vermelho bem forte. Ele é uma cor monopigmentária. Isso é importante lembrar porque tem algumas marcas que o alizarin não é monopigmentário. Se caso você tenha alguma dúvida ainda, eu vou em breve aí preparar um vídeo explicando só sobre as cores e os rótulos para a gente entender o que é uma cor monopigmentária, o que não é uma cor que não tem essa característica, que é opaca, transparente e tudo mais. Mas por hora só basta a gente entender isso, que é um vermelho bem intenso, bem forte. Então eu vou
precisar pintar essa área aqui, que não é um vermelho tão vivo assim, então eu pego um pouco do tom de pele e coloco vermelho. O alizarim, que é um vermelho próximo da cor do vinho, né? Vinho tinto aí, que é aquele avermelhado bem forte, né? Então, quando eu faço isso, eu já crio tons um pouquinho mais semelhantes com aquelas partes. Lembrando que eu posso voltar no cinza de novo e neutralizar mais um pouco. Né? Se ficar muito vermelho, eu puxo para o amarelo. Se ficar muito amarelo, eu puxo para o marrom, por exemplo, de Garanza. E assim vou indo. Se a cor ficar muito viva, eu neutralizo com preto. Então não precisa ter uma cor pronta para todas as áreas, até porque são muitas áreas diferentes. Eu tenho uma área próxima às bochechas e os olhos, né? A parte de mucosa, a parte da bochecha, porque tem mais circulação sanguínea, então é bem mais rosado. Eu tenho a parte em volta aqui, ó, da boca, que são pontos ligeiramente mais cinzentos, mais pálidos, e eu tenho a testa um pouco de uma coloração não tão avermelhada quanto a bochecha, e assim é preciso identificar. A parte do pescoço já está ligeiramente mais amarela. Então, primeiramente a gente faz essa análise para depois a gente partir para as cores, né? A escala está pronta, agora a próxima continuação aí vai ser como nós vamos aplicar isso, né, nesse desenho para que fique uma cópia, né, um estudo cópia desse grande mestre aí que é o francês Bouguereau. Abraço, muito obrigado, aguardo vocês aí no próximo exercício.